Senhoras e senhores, está no ar mais um Tchau Hugo Podcast. Antes de mostrar a nossa entrevistada de hoje, eu quero falar da Esportes da Sorte. É a única casa de apostas do Brasil que paga um pule de até R$1 milhão. Você tem aí vários jogos, você tem basquete, você tem handebol, você tem futebol de salão, tem futebol de campo, tem todos os campeonatos da Série A, B, C e D para você apostar e ganhar. Lembre-se que você tem que ser maior de 18 anos para fazer o seu cadastro no esportesdasorte.com. E eu quero falar também dessa revolução aqui do óleo de avestruz em cápsulas. O único óleo que tem 4 ômegas juntos. É o ômega 3, 6, 7 e 9. É um suplemento alimentar maravilhoso. E para você conhecer, que é da Amazon Structure, você tem aqui, ó, na tampinha, você tem um alto relevo aqui da Amazon Structure, tá? Esse é o verdadeiro. Não compre nada fake, pelo amor de Deus. Aqui melhora a sua hipertrofia muscular, o seu rendimento também. Tá com aquela fadiga? Ômega 3, 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e também à noite, logo após as refeições. Valeu? Bom, e também o nosso canal está sendo retransmitido pela TV Nova, canal 22.1 aqui no Recife. Tem canal, deixa eu ver aqui, André, olha, Claro TV mais canal 15, não é isso? Aqui tem Caruaru e região, canal 25.1, Arco Verde, no canal 22.1, olha aí, Limoeiro, canal 22.1, Garanhuns, 25.1, Vitória de Santo Antão, 22.1, como Recife, e Pojuca, 46.1, Cortês, 22.1 e Sairé, 22.1. Aí os canais, como é que anda? Pode falar aí, fala aí, o que é os canais daqui de baixo? Os canais de TV a cabo. Ah, da TV a cabo. Claro TV, né, canal 15, Vivo Play Fibra, canal 522, App Soul TV, canal 222, em todo lugar, App TV Nova para Androids e iOS também. Coisa boa. Arco Verde, ó. Falar nisso, vamos entrevistar hoje, André, uma ortopedista lá de Arco Verde. Vê que coincidência a gente falando de Arco Verde, lá que é o canal 22.1 em Arco Verde. Eu estou aqui conversando, ou vou começar a conversar, lógico, com a doutora Etelvina Vaz, ortopedista especialista em mãos. Primeiro, muito boa noite, doutora. Arco Verde mesmo? É nascida lá mesmo, uma raiz. Alegria estar aqui com você depois de longos tempos, né? Tempos. Saudade aí dos bons tempos, né? Bons tempos das boas músicas. Das boas músicas. Oh, meu Deus do céu. Alegria estar aqui nesse programa. Agora esse formato, né? Podcast é o futuro. Tá bombando, né? Eu acho que, Etelvina, eu acho que é o futuro. Lógico, a televisão não vai ter fim nunca. Lembra quando disseram que quando chegou a televisão que o rádio ia acabar? É verdade. E o rádio nunca acabou. Televisão também não vai acabar nunca. Mas eu acho que a televisão vai virar entretenimento. Porque eu não sei se... o papo aqui já é jornalismo primeiro. Tá? Antes de falar em cirurgia de mãos, falar de... porque você, quando chega na hora do Jornal Nacional, eu não sei se tu sentes isso, você, com esse bichinho aqui, você tem as notícias do mundo inteiro. Quando chega o Jornal Nacional, você sente também que está defasado o jornal? Já é notícia, né, tudo tão rápido, né? Você já está sabendo, é uma coisa no segundo, né? Lá no Japão a gente já está sabendo aqui, né? Imagina no tempo dos avós da gente, né? Era carta, né? Dias e dias, né? É uma coisa louca, impressionante. Tudo tem um lado bom, né, Hugo Esteves? Tecnologia, né, a inteligência artificial e a pandemia, eu acho que acelerou aí uns 15 anos nesse processo. Tem um lado bom, né, da tecnologia, facilitou muito a comunicação, mas também tem um lado, né, não tão bom. Que então a gente tem que chegar num equilíbrio, né? Não entremos em detalhes, senão a gente vai ser 3 podcasts. É verdade. Mas se você for em tecnologia, você tem 30 anos de formada em ortopedia. 30 anos. Fiz medicina aqui na Universidade de Pernambuco. Depois a gente fez ortopedia
a residência em ortopedia, um desafio, né? Há 30 anos atrás era um meio extremamente masculino, ainda é, né? Sei. Então eu fui a terceira ortopedista de Pernambuco. Caramba! Mas hoje as coisas estão mais evoluídas, digamos assim. Hoje temos um pouco mais de mulheres, não ainda muito, mas já melhorou essa situação. Agora, eu estou vendo como era fazer medicina há 30 anos. Você falou da tecnologia, da comunicação, como era fazer ortopedia, medicina há 30 anos, sem esses recursos que a gente tem hoje? Era difícil? Na verdade, hoje eu estou com uma filha, acho que a gente tem como fazer um comparativo, né? Muita coisa evoluiu, né? A gente tem, como eu disse, em relação à tecnologia, né? Isso na medicina também. A gente evoluiu muito, né? Em termos de ressonância, em termos de diagnóstico, tecnologia, né? Hoje tem mapeamento genético, né? Que é uma coisa fantástica, né? Inclusive, eu estou agora empenhada, né, nesse mapeamento. A gente fazia a tecnologia artificial, Israel, o projeto Genoma e tecnologia, mas acontece que o humano, né, continua sendo importante. Lógico. O médico, ele não vai ser substituído pela inteligência artificial. Você, o GPT hoje, bota lá o que é tendinite. Sim, bota um treino, né? Mas e você? Você é individual, né? Você não é igual a todo mundo, como diz minha mãe, né? A gente quer ir para um lugar, mas todo mundo vai. Não, mas você não é todo mundo. Então, isso vale para a medicina também. Então, hoje eu estou fazendo esse comparativo, porque minha filha está agora no primeiro ano de medicina. Então, a tecnologia é diferente. Ela tem acesso à anatomia, né? Tem uns modelos, em vez de ser cadáver, né? Isso é uma coisa diferente, né? Tudo é no iPad, né? Tudo é digital, né? A gente tinha aqueles livros, né? Não foi substituída, ela nem está com os livros, ainda tem, não é? Mas houve uma evolução. Hoje temos aí a medicina robótica, né? Os robôs, né? Estão aí também. Então, tem muita coisa que avançou. Mas, ao mesmo tempo, a gente também está com uma colheita desafiadora. Quando eu era adolescente, vamos dar um exemplo, não se pronunciava a palavra câncer. Né? Era CA, aquela doença. Né? E hoje, o que é que acontece? XYZ está com câncer. Como se fosse uma coisa comum, mas não é comum. Está ficando normal. Comum, mas não é normal. E o que foi que aconteceu? Não tinha parado para pensar O que foi nisso. que aconteceu? É uma mudança do estilo de vida. E isso trouxe mais câncer, né? Que hoje as doenças que mais matam no mundo são as doenças cardiovasculares. Mas, em segundo lugar, o câncer, etc. Em 2030, que está na porta, vai inverter. O câncer vai ser o primeiro. A cada 3 pessoas, 2 vão ter câncer. É muito. Deus do céu, e câncer é doença do sistema imune. E a medula óssea é o começo da história. Então, a ortopedia tem tudo a ver. Então, deixa eu fazer uma pergunta de leigo. Um câncer pode começar nas mãos? A gente pode ter câncer em qualquer tecido. Certo. No tecido ósseo, no tecido muscular, no tecido cerebral, né, em qualquer local. Mas o corpo nosso, ele é uma máquina perfeita. A gente é que cuida muito bem dos carros da gente, né? A gente faz revisão do carro, troca de óleo, troca de óleo. Melhor gasolina, aditivada, isso e aquilo. Mas a gente não faz isso com o nosso corpo. A gente não respeita. Ele vai dando os sinais, ele está ali equilibrando, 24 horas trabalha, né? Não tira férias, não tem férias, não tem 13º, não tem feriado, 24 horas trabalhando para a gente. A gente é que desequilibra ele, né? Tirando algumas exceções, claro. Mas no dia a dia, a gente tem uma máquina que funciona perfeitamente, 24 horas. A gente precisa só equilibrar ela. Então, todos os dias, nosso corpo faz o quê? Ele elimina células cancerígenas. 10, 20 mil células por dia. Então, se eu estou com minha estilo de vida, eu estou fazendo uma atividade física, estou com a nutrição adequada, estou gerenciando minhas emoções, o estresse, fazendo uma modulação do meu sistema imune, eu não vou desenvolver o câncer. Agora, quando a gente não está, né, com o sistema imune adequado, então ele não vai dar conta. Vem um gatilho emocional, vem o estilo de vida, vem a falta de atividade física, vem esse conjunto de coisas, vai desencadear um câncer, mesmo independente da sua genética. Fora a péssima alimentação. A alimentação acho que é a base para tudo, né? É onde começa e onde termina tudo. Né? Isso não tem novidade, né? O pai da medicina, Hipócrates, né, já dizia, né? Faça do seu alimento seu remédio, seu remédio seu alimento. E hoje a gente não está se alimentando, ou não se nutrindo. Hoje a gente se alimenta, mas não se nutre.
Aí todo mundo fala de saúde óssea, né? Tomar cálcio, né? Cálcio. A gente precisa de mais de 20 nutrientes para a saúde óssea. Nossa. Mais de 20, não é cálcio que a gente precisa. A gente precisa de muitas vitaminas, de boro, de silício, de colágeno, né? A gente precisa fazer uma nutrição anti-inflamatória. O ômega 3 entra, né, como suplementação. Então a gente precisa fazer uma nutrição anti-inflamatória. A gente precisa fazer atividade física, que músculo é vida, né? A pessoa quando está com pouco músculo, ele fica meio cansado. Por quê? Porque as células do tecido adiposo tem pouca a unidadezinha chamada mitocôndria, que produz energia no corpo. E músculo tem 2.000 mitocôndrias no músculo. Então, doutora, por que então sempre quando o médico pergunta, você tem exemplos de câncer na família, pai, mãe? Por que sempre tem essa pergunta? Se eu faço, como a senhora falou, eu faço atividade física, uma boa alimentação, eu suplemento alimentar, minha creatina. Isso. Sempre é aquela pergunta, tem histórico familiar? Exatamente. A gente tem um DNA, né? O Projeto Genoma, em 2003. Hoje a gente tem como a gente saber o nosso DNA. Então, ali no meu mapeamento, tem todas as suscetibilidades. Então, lá eu tenho uma tendência a desenvolver um câncer de pulmão, um câncer de mama. Tem lá uma tendência minha, que isso vem da minha genética. Isso é uma parte. Mas o que é que vai, hoje, que a gente se fala, é em epigenética. É o teu estilo de vida que vai silenciar ou acordar aquela genética. Caramba. É isso. Então, você não é refém da sua genética. Você tem uma tendência genética, mas você não vai desencadear. Aí, qual é a melhor forma? É você fazer uma prevenção de forma precisa. E fazer o que a senhora falou, todo aquele processo. É porque todo mundo quer estar bonito, novo, jovem, não é? E pílula mágica. Não existe pílula mágica. Não existe fórmula mágica também. Não. Você tem que dormir bem. O meu pai falava, sabe o que, doutora, antigamente? Que o dia tem 24 horas. Você tem 8 horas para estudar, 8 para trabalhar e 8 para dormir. Perfeito. Divisão, perfeito. 8, 16, 24. Pronto, acabou. Fechou. Agora, quando é que a gente tem que se preocupar com isso aqui, ó, que eu estou mostrando no vídeo aqui? Sim, nossas mãos. Quando tem idade para isso? Eu queria que a gente entrasse já do que a gente veio fazer aqui, falar sobre mãos. Falar sobre mãos, vamos lá. Então, a ortopedia é uma especialidade já, né? E a ortopedia tem as subespecialidades, joelho, ombro, etc. E tem a cirurgia da mão, que essa especialidade surgiu nos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, porque precisava de um médico que fizesse tudo e mais alguma coisa. Então, cirurgia de mão, ele tem uma formação longa, porque precisa cuidar de vaso, de artéria, de tendão, da pele. Então, a gente é cirurgião plástico, a gente é vascular, a gente é neuro, né? E ortopedista, tudo de num conjunto só. E as mãos, parte muito nobre do nosso corpo. O que é que a gente faz sem as mãos? Nada. Difícil, né? Nada. Então, a gente precisa. Então, um dado importante, as LE, né, que são as lesões por esforço repetitivo, é a segunda causa de afastamento de trabalho no Brasil. Tendinite? Tendinite. As LEs da vida, né? Tendinite, síndrome do túnel do carpo, todas essas patologias que estão incluídas na cirurgia da mão. Aí, quando cuidar da mão? Cuidar desde sempre, né? Porque as crianças em casa estão expostas a queimaduras, a cortezinho, a batida em porta, então tem essa abordagem. A adolescência, as atividades físicas, os esportes estão incluídos, né? Você praticar atividade física, sim, mas com orientação. E mais os adultos, aí vem artrites, artrose, tendinite, né? Toda essa gama né? Influencia, né? No seu dia a dia. Uma filha minha, ela teve tendinite na pandemia. Não saía do computador. Acho que muita gente. Na pós-pandemia, o que deve ter de tendinite, Etelvina, por aí espalhada, as pessoas eram no computador direto, era nisso aqui. Teve isso mesmo? Sim, a pandemia aumentou muito tanto os acidentes domésticos de uma forma geral, e nisso está incluído com certeza as mãos. E como teve uma mudança abrupta, né? Todo mundo que teve que fazer um home office de emergência, digamos assim, e ninguém estava preparado para isso. Então, a postura onde você está já influencia.
A postura de como você está no computador, não é? Isso e é aí, como teve a mudança, né? De você estar lá no seu escritório, com sua cadeira adequada, com toda a postura organizada, então existe uma tendência, mas é menor. A partir do momento que eu vou para casa, que eu não estou naquela postura adequada, que eu não estou adaptada, então isso aumenta a chance. Então aumentou muito os casos de tendinite durante a pandemia, porque a má postura contribuiu. Outra coisa, o estresse, né? As pessoas, então, quando você está com dor, o estresse, ele aumenta a dor, não tem como, né? E foi a forma de se comunicar. Então, quem não era tanto do virtual até, né? Teve que entrar para poder se comunicar mais. Então, as mãos ficaram muito envolvidas no processo da pandemia. Sofreram bastante também, porque com essa coisa de lavar as mãos, foi elas que salvaram as vidas, né? Você tinha que lavar bem as mãos, né? Álcool 70. Pois é. Álcool 70. O álcool em gel teve que voltar à tona, que antes ele já foi desenvolvido para evitar mais queimaduras, né? Mas aí, por conta da pandemia, ele teve que voltar. E as pessoas não acham que ele é tão inflamável assim, mas ele é inflamável também. E o excesso, né? Me tira uma dúvida, então. As pessoas ficaram em pânico, então começaram a usar muito álcool. As mãos ficaram assim, muito lesadas, né? A pele Esse negócio de, pode sumir a digital, é fake isso? É história? Não, existe, se dependendo da intensidade, a gente pode ter uma alteração. Na digital? Pode, sim. Agora, isso é um casos extremos, né? Não é com uma simples excesso, né? Mas, assim, as mãos, elas salvaram vidas, né? Durante a pandemia, porque se falou muito na pandemia, uma coisa simples, lavar as mãos. Eu disse, mas lavar as mãos, independente de pandemia, já é um hábito, tinha que ser. E as pessoas já falando em lavar as mãos. E é de educação, inclusive. É básico, né? Em qualquer lugar, na sua casa. Então, a gente já bateu muito na tecla da importância de lavar as mãos. E na pandemia isso ficou muito claro. E que continue, né? O hábito, já passou a pandemia, que fica o recado. Porque a gente não só evita a Covid da vida, a gente evita mais de 40 doenças com o simples gesto de lavar as mãos. E as pessoas têm muito hábito de cuidar do rosto, do colo, né? Fazer o skincare, etc, né? E eu bato muito na tecla, vamos adaptar, vamos criar o hábito também do handcare, né? Vamos cuidar das nossas mãos. Precisa lavar bem as mãos, a gente precisa hidratá-las também. Elas sofreram muito na pandemia, porque o álcool desidrata, né? Além de você estar sobrecarregando de trabalho, né? Então, a gente fala que o que é importante é você ter uma atenção a elas, não só prestar atenção nas suas mãos, que elas estão com um problema. O ideal é que a gente já tenha essa conscientização de valorizá-las. Agora, doutor, estou vendo por que, então, na ortopedia tem uma especialidade em mãos? Quando surgiu? Quem foi o gênio que disse assim, não, tem ortopedia, pode cuidar da parte óssea, do pé, do joelho, etc. Não, mas tem que ter uma especialidade em mãos. Quem foi esse gênio? É que justamente essa especialidade, ela surgiu na Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos. Foi lá que ela surgiu. Porque precisava ali, a guerra, qualquer guerra, ela tem um lado muito negativo. E tem um lado, né, que surgem tecnologias, surgem técnicas ali na emergência, né? Então, tem alguns materiais, algumas técnicas que surgem durante algum médico se inspira, né? Então, a cirurgia da mão surgiu durante isso. Precisava se recuperar rápido. Então, uma pessoa que tivesse uma habilidade, não só em uma área, ela tivesse habilidade vascular, atividade de microcirurgia, atividade, né? Porque as mãos são extremamente complexas. Estruturas muito complexas, né? É um mundo, né? Tão pequenininho, né? Daqui pra frente, né? Aí uma criança disse, cirurgia da mão é manicure, Eu disse, é um pouquinho mais profundo, né? Mas é porque realmente, assim, a gente considera a cirurgia da mão, né? O punho, né? Que faz a articulação. Começa daqui? Daqui do punho, né? Do punho, né? Que essa articulação aqui, a gente tem a articulação do punho, o rádio, a unas, desses dois ossos. A fratura de rádio distal, que essa região aqui acontece muito por queda, porque a gente cai. Primeira coisa que a gente faz. A gente se defende com quem? Com as mãos. As mãos é que vão para frente. Então, quando a gente vai cair, a gente bota aqui. Tudo é com elas. Então, elas são muito expostas, 24 horas. Até a gente vai dormir, a gente puxa o lençol com elas, né? Com a mão, Então, assim, os acidentes são muitas lesões nós temos por conta disso, porque elas são extremamente expostas, né? A gente está dirigindo, ela leva mais sol do que o rosto, porque está mais exposto. Então, a gente tem que ter esse olhar, né, para a complexidade do que é uma mão. Então, a gente tem um punho, tem um rádio, que é a fratura mais operada do mundo. É essa fratura rádio. É o rádio distal.
que a gente chama raio distal, porque o raio é todo, né? Então, aqui é o distal. A gente tem 8 ossinhos aqui, super encaixados, né? Uma anatomia maravilhosa. Aí tem um ossinho aqui chamado escafoide. Escafoide. Quando o jovem cai, ele nunca faz a fratura do raio distal. O raio distal é mais para frente, já tem uma osteoporose, uma fragilidade. Aí faz a fratura do escafoide. Pronto, essa fratura do escafoide, nenhum ortopedista geral bota a mão. Quem bota a mão é um especialista em mão. De tão difícil e desafiador que é. Cuidado com fratura de escafoide. Ela complica muito. Isso não só aqui no Brasil. Lá no Instituto da Mão de Paris é o mesmo problema. Fratura de escafoide. Escafoide... É mão. Tem que ser um especialista em mão. Isso não vai para ortopedista geral. E o pós-operatório de uma cirurgia de escafoide? Sim, ruim, é? É justamente isso, porque ele dá muitas... É uma complicação, né? E aí a gente tem as fraturas do boxeador, né? Que é aquela fratura que a gente... né? Quando dá um murro, tem fratura do boxeador, acontece bastante. Né? Tem muitas fraturas e tem as lesões das partes moles, que a gente chama. Ou seja, tendões, né? Os tendões é quem fazem. Os tendões extensores e os flexores. Então, o ortopedista geral, ele não mexe em tendão flexor. Por conta da anatomia muito complexa. O tendão extensor, o ortopedista geral, ele ainda faz alguma cirurgia. Mas os tendões flexores, geralmente, só quem mexe é o cirurgião de mão, porque a complexidade, os resultados são desafiadores. Então, um cirurgião de mão bom, se ele resolver fratura de escafoide e tendão flexor, ele está aprovado. Olha, tá desaparecendo aqui da minha mente, do meu HD, aquele pianista... João Carlos Martins. Qual é a doença do João Carlos Martins? João Carlos Martins, eu tenho a honra de ser, né, um grande colaborador do meu instituto. Ele é amigo pessoal, né? A gente... Jura? Ele adora minha casa lá de Garanhuns. Eu vou sempre para São Paulo, para apartamento, a gente conversa. Ele é uma pessoa que inspira a gente, né, de superação. E ele tem a enciclopédia da cirurgia da mão. Porque ele fez mais de 20 procedimentos nas 2 mãos. Então, é uma ali. Eu já assisti o filme da vida dele? Não. Para assistir. Já tem na Netflix. Na Globoplay tem. Eu acho que na Netflix tem. Netflix É um documentário. É um filme mesmo. É um filme contando. João Maestro. É filme documentário que chamam, né? Hoje, né? Não, mas ele foi lançado como filme mesmo. Não foi, né? Nem com documentário. É um filme mesmo. Passou nos... Cara, eu vou assistir. Então, assim, ele é uma pessoa fantástica. Inspira muito, né? A gente. E ele, assim, nunca desistiu, entendeu? Das mãos, né? Porque imagine, você tem um problema na mão. Eu ficar sem mexer minhas mãos. Já é um caos. Uma mão só. Imagine, para você abotoar a tua camisa, para você escovar seus dentes, trocar de roupa, coisa simples. Mexer no celular. Como é que você... Fica-se 10 minutos sem suas mãos. Imagine um pianista. A nível de importância, né? Então, ele é uma pessoa, assim, que já sofreu muito, mas foram várias coisas que aconteceram. Como eu disse, ele é uma enciclopédia, né? E aí, eu vou falar da primeira. A primeira foi, ele estava lá, nessa época ele já morava em Nova York, e ele teve foi brincar com os brasileiros que estavam lá no campo. Aí, de roupa que ele estava mesmo, né, de sapato, etc. Foi jogar uma bolinha com os meninos lá da Portuguesa e simplesmente caiu. Quando ele caiu, machucou, teve o azar de cair, cortar o cotovelo, né, e atingir o nervo ulnar, que a gente tem 3 nervos principais na mão, o mediano, o radial e o ulnar. Aí o ulnar é quando a gente leva uma pancadinha no cotovelo que dá um choquezinho. Pronto, aquilo ali é o nervo ulnar. Ele lesou esse nervo. Pronto, foi a primeira coisa que ele teve. Depois ele teve um assalto na Bulgária, que levou uma pancada na cabeça. Foi. Então, assim, são 4 podcasts para a gente falar de João Carlos Martins. Mas a notícia melhor que teve nesse meio todo, nesse meio de tempo, é que depois de 10 anos, agora nos 80 anos, há 2 anos atrás, ele voltou a colocar os 10 dedos no piano. Eu fiquei emocionada. Já chorei tanto. Eu vi no Jô Soares. Porque isso foi notícia em mais de 200 jornais, né? Todas as línguas, francês, árabe, russo, chinês, todo. Foi no mundo inteiro a repercussão, né? Ele é uma pessoa muito querida internacionalmente, então, etc. Então, não foi o processo repetitivo... Foi essa queda... Não, foi uma sequência, né? Foram várias coisas, mas né? que não teve nada a ver com movimento de repetição. Em algum momento teve também. Né? Ah, sim. Tem. Como eu disse, foram várias etapas e vários fatores que desencadearam. Sei. Né?
E aí, ele foi presenteado uma tecnologia. Aí quando entra a tecnologia, né? Um design industrial, viu ele se despedindo no piano, virou fantástico, e sim, ele já virou maestro para não ficar longe da música. Mas você acredita que para ele ser maestro era desafiador? Porque ele não podia passar a partitura. Nem isso ele consegue fazer. Ele tinha que decorar as letras. Pronto, isso, decorar a partitura, decorar todas as notas. Completa. Eu vi imagina, isso. Né? E aí ele foi presenteado porque o Biratã Bizarro, esse design lá do interior de São Paulo, viu o sofrimento dele, aí disse, eu preciso fazer alguma coisa. Aí ele era design, desenvolveu uma luva para a mão de João Carlos. Só que ele não tinha como chegar a João Carlos Martins, ele não conhecia como é que ia chegar. Sei. Aí ele engavetou. Passou uns dias, depois de algum tempo, João Carlos Martins veio se apresentar na cidade dele, né? E aí ele disse, não, agora eu vou atrás. Aí ele foi, e aí fizeram o primeiro protótipo, depois o segundo, e foram. E hoje João Carlos Martins toca. Com a luva biônica, desenvolvida por o Biratã, né? O Biratã já participou nos nossos congressos internacionais. E ele disse, mas até ouvindo eu vou fazer o quê num congresso internacional? Eu disse, você vai fazer o que nenhum cirurgião de mão fez. Até hoje. Né? E não tem preço o que você fez. Eu me arrepio todinho agora. É de arrepiar. Eu fiquei muito emocionada com tudo isso, entende? Porque a gente vem acompanhando João Carlos já tem muitos anos, né? Ele sempre me convida para os concertos internacionais. Então, assim, é uma pessoa que eu tenho uma admiração e um carinho gigante. Né, e inspira a gente, a mão me leva a muitas pessoas fantásticas, né? Esse mundo das mãos, né? A mão é impressionante. Já me levou para Paris, o Instituto da Mão de Paris, já me levou para João Carlos Martins, né? Já me levou para Francisco Brenan, né? Tive a honra de conviver nos últimos anos. Com o Francisco. No resto final. Ele é o patrão do Instituto Help Your Hands. Então, assim, Armãos é esse mundo, né? E a gente é apaixonada fantástico, por Armãos, né? Fantástico. Meus meninos eram pequenos e ficavam brincando e jogando ali na grama da casa e tal. E eu, cuidado com as mãos. Aí os pés, eu disse, não, os pés podem machucar, não tem problema. Agora as mãos não podem, não. Quando eu vejo o Yamandu Costa tocando, aquele Yamandu Costa, eu digo, meu Deus, eu queria ter essas mãos. É impressionante. Inclusive, eu faço um trabalho por conta dessa minha ligação com a música, né? Eu cuido dos meninos da Orquestra Criança Cidadã, que é um projeto lindo, né? Lindo, lá do Para fazer Coque. a prevenção, né? Porque, inclusive, eu tive uma influência também grande na época que eu estava em Paris, no Instituto da Mão de Paris. O antigo chefe de lá, professor Raul Tibianati, ele tinha um livro chamado... Ele já faleceu, mas deixou um livro, A Mão do Músico. E ele tinha um dia da semana dedicado aos músicos. Então, vinham músicos do mundo inteiro se consultar com ele, né? Porque as mãos são importantes para todo mundo, né? Agora, o músico, imagine os movimentos ali. Vou fazer loucura, aqui. Né? Todo instrumento tem que ter mão. Diga um que não... Não, o que é que você faz sem as mãos, né? Sem os... Quer ver? Vamos lá. Bateria, violão, violino, não, e os movimentos, baixo, né? Contrabaixo, cello, tudo. Eu fico encantada, né? Que eu vou para apresentações da orquestra e você fica ali vendo aqueles movimentos, né? É uma coisa fantástica, né? O mais simples possível do instrumento, né? Ele requer, né? Uma habilidade. Teovina, o tempo vai passando, né? É verdade. Aí a gente vai... Aí começa, não, isso é doença de velho, Alzheimer, osteoporose, isso é coisa dos velhos, minha cartilagem do joelho, isso é o tempo de uso, etc e tal. Quando a gente vai ficando mais velho, qual é a doença das mãos de um velho? Veja, essa coisa de rótulo, né? É coisa de velho, né? E o velho, ele tem que ficar com dor, e ele tem que ficar... Não, isso não. A gente a humanidade já conquistou a longevidade. Não é verdade? Hoje a gente vive 80, 90 anos. A média é 75 anos. Já houve um progresso. De longevidade ganhamos. Né? Agora, a longevidade com Alzheimer, com limitações, não é interessante. Então, mas a gente tem como evitar tudo isso. O que é a artrose? Né? A artrose é um desgaste da articulação. A gente tem aquela superfície articular, quando a gente pega a galinha e aquela parte branquinha, bem lisinha, para entender melhor. Pronto, aquilo ali é a superfície articular, a cartilagem. Então, ela com o tempo, realmente, ela vai desgastando. É normal. Mas se a gente fizer uma nutrição anti-inflamatória, se a gente fizer uma suplementação adequada, se a gente manter o peso adequado, as articulações que têm mais artrose, quais são? As que sustentam carga. Quadril, joelho, pé, tornozelo, né? O joelho, mais.
Então, se a gente mantém um peso adequado do joelho, a gente já está meio caminho andado para evitar a sobrecarga daquela articulação. Juntamente com outras. Certo. Não é okay. Só isso, né? Né? Porque se fosse só atividade física, só manter um peso adequado, atletas não teriam problema de joelho. Então, é um conjunto. Mas é um jogo de contato também, né? Também. Futebol, jogo de contato. Exatamente. Mas aí se eu estou com o meu corpo sem inflamações, né? Se eu estou mantendo o equilíbrio do corpo, se eu estou dormindo bem, se eu estou mantendo os alongamentos, se eu estou fazendo tudo certinho, as chances de ter são menores. Não é que não vai ter, mas as chances vão cada vez menos prováveis. E quando você tem, você vai se recuperar mais rápido também, quando você está, né? E qual é o sintoma da artrite? Artrose, né? Acontece muito nas mãos. A gente tem as osteoartrites, né? As mulheres um pouco mais. Então, dá aquela deformidade estética, né? Além das dores, né? Às vezes a gente vê o pé assim, O pé também acontece muito. Tem o hallux valgus, né? Que é o famoso joanete também acontece. Que acontece muito com bailarina. A bailarina sofre muito, né? Porque muito sobrecarga. Tenista, né? Então, tem algumas profissões que exigem mais do corpo, digamos assim, especificamente daquela região. Existem os esportistas de alta performance, né? Então, eles têm uma sobrecarga muito intensa por muita intensidade no tempo curto, né? Mas vamos falar para o dia a dia. Então, qual é o seu dia a dia? É você fazer sempre um check-up ortopédico também. Porque para você fazer atividade física, é o ideal que você, primeiro, cardiologista. Tem que fazer a avaliação. Tudo, né? Depois, vamos adaptar qual a atividade física, né? A gente tem isso, geneticamente, a gente tem como mapear, saber qual o teu corpo ele se adapta, mas tem atividade física. Não é só academia, a gente tem N opções. O importante é manter o corpo em movimento. O seu corpo foi feito para estar em movimento. Isso é um dos pilares de saúde. E sedentarismo é a pandemia do momento. Você, como ortopedista, indica um paciente para correr ou caminhar? Qual o melhor? Veja, aí cada todos dois vão trazer benefícios, né? Se você não faz nenhuma coisa nem a outra, sedentarismo... Está fora da curva. Nem pensar. Aí vai ver a idade, seu estado, se está com sobrepeso ou não, né? Porque se você tiver um sobrepeso, ele tem que ter mais cuidado. Se eu estou no peso certo, então tem que ter sempre fazer ou uma coisa ou a outra. Sempre tem que ter uma orientação, né? A caminhada, digamos que a gente tem menos risco. Menos riscos. Porque você vai fazendo uma coisa mais leve. Isso. E já traz benefícios. Já tem estudos mostrando que 10 minutos por dia já muda a tua cidade. Já diminui, já evita mais de 100 mil mortes. Só com 10 minutos por dia. Caramba, vê que Porque todo mundo fala em 30 minutos por dia, para você deixar de ser sedentário. Aí 5 vezes por semana, que a Organização Mundial de Saúde falava em 150 minutos, né? 10 minutos? 10 minutos já. Gente, 10 minutos. Por amor de Deus, só 10 minutos. Quem não tem 10 minutos, porque você possa fazer essa consciência, né? Então, a caminhada é boa. Eu acho que a caminhada ao ar livre, muito interessante, né? O importante é que você adapte, né, a sua rotina e se determine a fazer isso. Devendo, estou aqui com esse... Você disse que o patrono foi o Brenan, o Dr. Ricardo? Francisco Brenan. Tem aqui o Instituto Help Your Hands, salve suas mãos, etc e tal, suas mãos pede socorro. O Instituto tem como finalidade conscientizar a sociedade sobre ações preventivas necessárias para a obtenção e manutenção da saúde das mãos, destacando a relevância no cotidiano das pessoas, já que praticamente todas as atividades do dia a dia envolvem as mãos. Hoje, por coincidência, 19 de setembro é dia do ortopedista. Do ortopedista. Uma coincidência maravilhosa. E hoje, Pernambuco, para completar, Pernambuco hoje tem 11 de junho, data de nascimento de Francisco Brenan, por lei aprovada, estadual, e está já tramitando no Senado Federal. Nós teremos o Dia Nacional de Cuidado com as Mãos, 11 de junho. 11 de junho. De junho. Então, conta para mim o que é o Instituto Help Your Hands. O Instituto Help Your Hands desculpa, é uma ONG? A instituição sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. Eu sou presidente, né? Eu sou médica ortopedista. Isso aqui eu só deixei lindo. Isso aqui é do Instituto.
Eu sou médica, né? Ortopedista, cirurgiã de mão, né? Médica do Hospital Português, né? Faço parte do grupo do IoT, Instituto de Ortopedia, onde temos lá todas as especialidades da ortopedia, né? São mais de 10, né? Temos um grupo de todo, de coluna, de joelho, etc. E eu faço parte do grupo de mão. E o provedor do Real Hospital Português é um dos nossos embaixadores. Quando a gente lançou o Instituto, a gente criou uma lei para despertar, porque você tem dia da música, dia da pizza, mas não tinha dia da mão. Eu digo, vamos criar. Aí criamos, porque isso facilita a nossa conscientização. O trabalho de conscientização, ele é lento, mas ele funciona. A prova disso é o combate ao tabagismo. Né? Se bateu tanto na tecla que se conseguiu eliminar o número de fumantes. Então, o meu desafio é que a gente consiga diminuir esses índices. O Brasil é o 4º lugar em acidentes de trabalho, né? São mais de 100 mil dedos lesados por ano no Brasil. Isso é subnotificado. Porque não é todo mundo que vai para o INSS. A gente está falando isso em construção, a construção civil, que é o maior índice. Né? Construção civil, mas tem muito os acidentes domésticos, os acidentes de construção civil, indústria também, né? Vidraçaria. Então, até a nível hospitalar acontece muito acidente também. Então, as mãos estão expostas, né? Muito. Sei. E tem uma subnotificação, porque esses números são do INSS. Mas tem muita coisa que não vai para o INSS. E uma outra coisa muito importante é que quando você tem uma lesão na mão, o ideal é que seja um cirurgião de mão que cuide de você. Existe hoje, a gente está em 2023, existem pessoas que não sabem que essa especialidade existe. Por incrível que pareça. A Sociedade Brasileira de Mão tem mais de 60 anos e ainda tem pessoas que não conhecem. Não conhecem, né? Isso. E outra coisa, Conhece a partir de hoje. E aí são poucos profissionais. Sei. Então, na hora que você tem uma lesão, é importante que você tenha a consciência de procurar um cirurgião de mão, especialista. Mas são poucos, só tem praticamente em grandes centros. Então, já é outra dificuldade, porque se você tiver uma lesão e você foi atendido de imediato por um especialista em mão, a sua recuperação vai ser mais rápida e melhor. Ó, antes a gente está quase terminando essa entrevista aqui. Antes de falar do livro aqui, da Etelvina, chamado Ternura, eu vou fazer um negócio aqui, ver se é recomendável. Isso aqui. É recomendado? Veja, isso não é que cause mal nenhum. Não vai trazer mal. Estalar os dedos. Tem pessoas que são literalmente viciadas nisso, fazer isso. Né? Mas é melhor que não faça, porque você está movimentando a articulação sem ouvindo necessidade. Aí, né, André? Vai estalar o dedinho, vai? Para tu ver essa mania dele que ele tem. Não vou dizer que isso faz mal, né, que prejudique. Especificamente, não. Mas a gente está fazendo um movimento que não está tendo necessidade. Então, é melhor evitar. Bom, encerrando a nossa entrevista, a Etelvina Vaz também lançou um livro. Gente do céu, que coisa mais bem trabalhada. O meu nome é Etelvina Maria Tenório Vaz. Tenório, nome forte, sobrenome forte. Mas não era assim que pai me chamava. Ternura, modo sublime, estado de pura esperança. Renasce no sonho divino, na mente se chama lembrança. Um sopro do vento do amor recorda no sonhador algo que o faz ser criança. Esse livro, Caramba, esse livro foi uma ideia que eu tinha, e aí eu pedi para um poeta, que inclusive tem um projeto social, Educando em Cordel, que eu conheci, né, nesse mundo dos institutos sem fins lucrativos, e eu pedi para ele poetizar a história, né? Então esse livro é o primeiro livro, serão 3 livros, esse é o primeiro. É uma trilogia. Isso. O nome, porque tem muitas histórias, né, para contar, e aí eu fiz o primeiro, né, livro, chama-se Ternura. Então, o primeiro é Ternura, o segundo vai ser Esperança e o terceiro Liberdade. Então, quando a gente juntar os 3... Ternura, Esperança e Liberdade. Vai fazer a palavra Theo, que era como meu pai me chamava. Theo. Então, é a história de Theo. Essa é a primeira parte. E tudo ela liga com as mãos. Estou vendo aqui na página 57, falando da mamãe. Suas mãos delicadas. Olha, tá vendo? Minha mãe é uma artista plástica. Né? E então... precisa esse encontro com a tela tecida de amor. Vou ler com o maior carinho. Espera aí que eu vou pegar uma caneta aqui. Espera aí. Tem uma caneta aí? Eu acho que eu tenho aqui uma caneta. Que aí... Ah, tá aqui. E aí eu sou sertaneja, né? Laje de arco e essa verde. Fotografia, essa capa, foi um amigo meu, que é Paulo Igor. Essa árvore que está aí é na fazenda de Francisco Vaz, do meu avô. Era do meu avô, ficou para o meu pai.
Meu pai faleceu há 2 anos. E essa fazenda chama-se Fazenda Caboclo. E tem muita história nessa fazenda. Arco Verde. Gente, ela está assinando aqui o livro chamado Ternura. Vem aí a trilogia. É Ternura, Esperança e Liberdade. Eu conversei aqui com a doutora Etelvina Vaz, especialista em mãos, né? Diretora-presidente do Instituto Help Your Hands. Você tem que cuidar mais das suas mãos, viu? Não é só do pezinho nem da cabeça, não. As mãos são super importantes, como a gente já falou aqui. Tudo nós dependemos aqui, ó. Dessas mãozinhas aqui, ó. Tá aqui. Etelvina, muito obrigado pelo teu tempo, pelo teu carinho. Arco Verde lhe espera. Ok, é uma alegria participar, revê-lo, estamos aqui. Vamos marcar outros podcasts, temos muitos assuntos. Me convide para o seu podcast? Vamos, perfeito. Pronto. Está intimado ao nosso podcast, A Saúde em Suas Mãos. A direção desse episódio foi de André Corte Real. Um abraço, então, especial ao pessoal de Arco Verde, que está curtindo também pelo canal 22.1 da TV Nova Nordeste. Um abraço.